Olá, galerinha do oitavo ano. Estamos aqui para mais uma aula online comigo, professor Eduardo. Espero que vocês estejam bem, que estejam com saúde. E vamos iniciar nossa aula de hoje falando com um tema maravilhoso que faz parte da nossa história, que faz parte da nossa vida, que é o folclore. Muitas vezes imaginamos que o folclore é algo que está longe da gente, é algo que só é relacionado a lendas. E não, o folclore está relacionado a tudo que vivenciamos. Mas antes de eu entrar nesse conceito, antes de iniciar nossa aula de fato, trago para vocês a nossa mensagem do dia. E hoje a mensagem ela diz o seguinte: o que diferencia as pessoas extraordinárias das comuns é o amor, o humor e a inteligência. Maço Cunley. Então vamos poder fazer isso, vamos ter amor, vamos ter humor e vamos ter inteligência, tudo isso atrelado à fé. Então, como eu já tinha dito para vocês, a nossa agenda de hoje se resume em conhecer um pouco mais do folclore e ter uma atividadezinha em PDF para vocês. Então, o que é folclore? Geralmente, quando falamos em folclore, lembramos diretamente das lendas, mas como eu já tinha dito antes, o folclore está entrelaçado a várias coisas. Até porque fol significa povo e lore significa saber, conhecimento. Então é o saber do povo, o conhecimento do povo. E o folclore ele reúne diversos tipos de manifestações, como danças, festas populares, literatura, brincadeiras, lendas, enfim, a gente já vai entender um pouquinho de como ela é classificada. E elas têm uma relação intensamente importante porque ela faz a questão de preservar a identidade de manifestações populares que se mantêm vivas até hoje. E por isso é tão importante, porque para não deixarmos ser dominados por outras culturas, é necessário de antemão que a gente conheça a nossa e tenha firmeza da nossa identidade. E também ela faz parte do patrimônio cultural imaterial pela Unesco. E o folclore se torna de extrema importância no que diz respeito a essa conservação dessa cultura, para que não deixemos morrer um pouquinho dessa cultura. Então eu trago para vocês aqui de início uma fala de uma professora maravilhosa chamada Lourdes Macena, que foi publicada em uma revista cultural, onde o artigo dela vem falando um pouquinho sobre cultura e patrimônio. Esse é o nome do artigo e a autora é Lourdes Macena. Ela diz o seguinte, ela faz uma relação do ambiente escolar com a cultura popular. E ela diz essa seguinte fala: percebo na escola e na educação popular o espaço mais adequado para a valorização. Até aí a gente já compreende o quanto é importante nos valorizarmos, né? De reconhecimento e registro da cultura folclórica, dos saberes e fazeres do povo de cada comunidade. No entanto, este espaço não é percebido por diversos profissionais da educação, pois o planejamento das atividades desenvolvidas na grande maioria das escolas fala sobre a diversidade cultural, enfatizando costumes de vários lugares, menos da comunidade específica. E daí a gente tira a importância da gente conversar sempre sobre esses temas folclóricos. Por isso que durante as aulas, tanto presenciais como aula remota, eu sempre busco trabalhar um pouquinho dessa questão da identidade cultural, daquilo que faz parte da nossa história de origem. Menos da comunidade específica de onde está inserida. Desta forma, jovens cearenses aprendem a valorizar somente a cultura do outro, do exótico, e em detrimento disso está o seu entorno. Em detrimento do que está no seu entorno, perdão. Mestres, fazeres populares precisam estar presentes, principalmente na escola onde seus filhos, netos, parentes estudam, pois o reconhecimento que mais nos encanta é aquele que está próximo de nós. Então a cultura popular ela está sempre presente em nossas vidas. Se a gente for conversar com nossos avós e perguntar sobre costumes, sobre lendas, sobre histórias, sobre mitos, eles vão passar uma diversidade de conhecimento que na escola não se é passado, assim como a utilização de remédios, a utilização de plantas para poder fazer suas receitas, enfim, uma diversidade que às vezes dentro da escola a gente não encontra. Então, por isso que é tão importante a gente preservar um pouquinho da nossa cultura. E não somente no folclore, mas durante toda a nossa saga de estudante. Então, quando a gente fala em folclore, a gente pensa em várias lendas. E todas essas lendas geralmente são entrelaçadas às lendas do norte. E acabamos esquecendo um pouquinho das nossas lendas locais. Isso mesmo, dentro de cada comunidade possui vários tipos de
de histórias. E aí eu trago um pouquinho para vocês dessas histórias aqui do Ceará. E também um pouquinho mais voltada para a nossa comunidade, onde a nossa escola se localiza, que é na cidade de Cascavel. A primeira lenda que eu trago para vocês é o Tesouro do Ipu. Dizem que por dentro dessa cachoeira existe uma gruta, e dentro dessa gruta tem um tesouro muito rico que foi trago da Cordilheira dos Andes pelos nossos antepassados. Isso é uma das histórias. Lembrando que cada história ela acaba se modificando com o tempo, com as pessoas que vão contando. Então, cada uma delas traz uma diversidade riquíssima de elementos que talvez em outra não esteja tão presente. Até porque, como essas histórias são contadas de boca para boca, geralmente pela essa tradição oral que foi contada já dos antepassados, possa ser que no meio desse percurso tenha sido esquecido algum detalhe da história ou acrescentado. Temos também a lenda da cobra cascavel, essa que é bastante comum em nossa comunidade. A cobra cascavel, como vocês já conhecem, é a lenda que dizem que quando se pronuncia a palavra cascavel, uma cobra aumenta 1 metro. Mas quando você fala São Bento, essa cobra diminui. E dizem que ela está exatamente localizada embaixo da torre da Nossa Senhora do Ó. Dizem também que um dia, quando aquela torre se quebrar, ou quando a cobra tiver um tamanho muito grande, ela vai emergir, ela vai sair da terra. E também temos a história da perna cabeluda. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a lenda da perna cabeluda diz que é uma perna muito cabeluda, de preferência preta, e que anda assustando por aí as pessoas. Dizem que ela vai perseguindo as pessoas. Enfim, passando por essa parte da lenda, a gente tem as brincadeiras folclóricas e populares no Brasil. Essas brincadeiras são bastante conhecidas, tais como soltar pipa, tem outras também que são como estilingue, brincadeiras como pega-pega, esconde-esconde. Também temos a bola de gude em alguns locais, em outros locais a gente recebe o nome de bila. Também temos o peão. Enfim, são várias brincadeiras que fazem parte também desse entorno folclórico, que com certeza já é trago de geração em geração. Então tá aí a importância da gente continuar preservando essas brincadeiras e não focar apenas nos jogos digitais. Entendo que a tecnologia vem e a gente tem sim que se entrelaçar ela como estamos fazendo agora, mas também devemos manter viva a cultura que já vem sendo passada de pais para filhos, avós, enfim. Existem vários tipos de crença populares também. A gente pode lembrar de uma bastante conhecida que é a nossa chinela. Quando a chinela está da forma errada, né, quando ela não está daquela forma habitual, a gente diz que ela está virada. E ela, por estar virada, dizem que dá azar, outras pessoas dizem que causa a morte da mãe. Enfim, são diversos fatores que são crenças populares. E aqui eu trouxe listar algumas dessas crenças para vocês, como comer uva e romãs no ano novo, que dizem que dá sorte. Ferradura atrás da porta para espantar o mal olhado. Quem aqui nunca ouviu falar que quebrar um espelho causa 7 anos de azar? Ou até mesmo a questão do gato preto. Se você olhar um gato preto passar por você, ou quando você passa por debaixo de uma escada, você vai ter azar. Assim como dizem que trevo de 4 folhas causa sorte. A sexta-feira 13, que é o dia de acontecimentos estranhos e algo ruim, desgraças que podem vir a acontecer, ou quando alguém fala algo que não está do seu agrado ou que é alguma coisa ruim, você bate na madeira 3 vezes. Então, vamos lá para danças folclóricas. As danças folclóricas são diversas. E aí eu trouxe aqui um resumozinho falando dessas danças folclóricas entrelaçadas ao Brasil. Lembrando que a nossa cultura ela se torna muito diversificada, uma vez que dentro da nossa cultura temos a cultura indígena, a cultura africana, a cultura portuguesa, além de outros povos que vieram e entrelaçaram também a história do nosso Brasil, dessa formação, dessa miscigenação, como já conversamos várias vezes. Então, entre as danças folclóricas brasileiras, entre várias que eu gostaria de destacar para vocês, são as representatividades, como o samba de roda, temos também o maracatu, temos o frevo, temos o baião,
Temos lá no Sudeste e no Sul a catira, que ela se caracteriza por batidas de palmas e de mão. Temos a quadrilha típica, temos o pastoril, temos as histórias de Bumba Meu Boi, de Boi Bumbá. Enfim, temos várias danças folclóricas. E é interessante que a gente pare algum tempo depois para que a gente possa pesquisar um pouquinho sobre essas danças, como já fizemos em outras aulas, em outras vezes, mas que a gente possa sempre estar recapitulando um pouquinho dessas histórias. O Congo, como é que possui a coroação do rei de Congo, que acontece na Congada. Enfim, são diversos fatores de danças folclóricas que é muito importante conhecermos e sabermos as características principais para que a gente possa permanecer viva com essas histórias, com essa cultura, com essas danças. Também entrelaçadas às músicas folclóricas, a gente traz um pouquinho das canções populares. Essas canções que são passadas de vó para neto, enfim. Entre bastante conhecidas dela, um instrumento bastante habitual sempre é a viola caipira ou o violão. Outra coisa também bastante interessante é que a gente escuta essas músicas e a gente acaba não sabendo o que é de cunho folclórico, como por exemplo as cantigas de roda e as canções de niná. E aí também temos as festas do folclore brasileiro. Essas festas diversas que reúnem várias pessoas e que são culturais, como o carnaval, como o congado, que é a coroação do rei de Congo, isso daí é bem antigo, trago da época dos escravos. Temos a folia de reis, as festas juninas. Outro fator bastante importante é a literatura brasileira popular. Essa literatura que ela é entrelaçada por livretos de poesia, de cordel. Temos também as adivinhas que fazem parte, as trava-línguas, as piadas e anedotas, perdão, entre outras várias que a gente possui. Enfim, gente, finalizamos por aqui a aula de hoje. Foi um resumão do que faz parte do nosso folclórico. Lembrando que para continuarmos nisso, nessa pesquisa, é necessário ler bastante e buscar entender um pouquinho da cultura de cada local. Algumas culturas, elas permanecem muito semelhantes em outros locais do Brasil, porém com nomes diferentes. Então, foi sobre isso mais ou menos a nossa aula de hoje. Foi um resumo, um apanhado do que seria cultura, do que seria folclore para vocês. E para casa fica a atividade em PDF. Um beijão para vocês. Fiquem com Deus. Se cuidem. Tchau, tchau.